Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso História da Salvação. Hoje será a 16ª aula e o tema de hoje é Jesus Cristo, Vida e Ensinamento. Chegamos ao ápice do nosso curso e vamos usar hoje os 4 evangelhos para conversar sobre a vida, os ensinamentos e os atos de Jesus durante o seu ministério público. Nossa aula de hoje será dividida em duas partes. Primeiro, nós vamos falar um pouco sobre os evangelhos de uma maneira geral, né? E depois, num segundo momento, nós vamos conversar sobre cada um dos evangelhos em particular, rápidas pinceladas, né? Porque, na verdade, vocês é que vão fazer o trabalho de conhecer os evangelhos com o estudo bíblico que eu estou colocando no PDF, tá bom? Então, vamos começar a aula de hoje honrando a Mãe de Jesus com uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, chegamos aos evangelhos, que alegria, hein? É uma caminhada longa, né? Podemos olhar para trás e ver o quanto nós caminhamos neste curso até chegar aqui nesse ponto, né? Nós observamos ao longo do curso todo o Antigo Testamento apontando para esse tempo em que Deus se faz homem e habita no meio de nós para a nossa salvação. Então, vamos começar a aula de hoje conversando sobre os evangelhos e sobre o que eles nos dizem a respeito de Jesus. Veja só, a palavra evangelho não foi inventada pelos cristãos. Essa palavra já existia no grego e ela significa boa nova, boa notícia. E a gente vê o significado dessa palavra já em Isaías. Quer ver? Olha só. No capítulo 52, no versículo 7, ele diz o seguinte: vou ler para vocês aqui. Como são belos sobre as montanhas os pés do mensageiro que anuncia a felicidade, que traz as boas novas e anuncia a libertação, que diz a Sião: teu Deus reina. E ele vai também no capítulo 61, logo no primeiro versículo, ele diz: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor consagrou-me pela unção. Enviou-me a levar a boa nova aos humildes, a curar os corações doloridos, a anunciar aos cativos a redenção e aos prisioneiros a liberdade. Né? E aí, que boa nova é essa? A boa nova que deve ser anunciada a todos que quiserem ouvir é que o Messias já veio como prometido. Ele é a boa nova. E a mensagem dele, a redenção que ele traz, tudo isso é a boa nova. Né? E ele nos trouxe a salvação. Essa é a boa nova. Com ele, com Jesus, veio o reino tão esperado. Mas esse reino que ele trouxe é maior que o reino que eles esperavam, o reino de Davi. Por quê? Porque o reino de Davi é um reino terreno. E o reino que Jesus anuncia é o reino celeste, é o reino dos céus, é o reino de Deus. Então, evangelho significa anunciar a boa nova, né? Para todos que quiserem ouvir, para todos, para quê? Para que as pessoas possam crer em Jesus e participar do reino de Deus. Então, inicialmente, o anúncio da boa nova foi feita por Jesus durante o seu ministério público, que foi um ministério público de cerca de 3 anos, né, que ele ficou anunciando, ensinando, pregando, anunciando o reino de Deus, né? E Jesus não deixou nada por escrito, né? Ele não escreveu nada.
mas ele deixou muitos ensinamentos, né? Naquela época, gente, ler e escrever era um luxo, era um verdadeiro luxo. As pessoas eram acostumadas a usar a memória. Então, por isso, Jesus ensinava usando figuras, alegorias, histórias, parábolas, comparações, exemplos, coisas fáceis de memorizar. E os ensinamentos que Jesus passava eram adaptados à mentalidade do povo da época, né? Assim eles entendiam a mensagem mais facilmente, gravavam e podiam repassar. Então, ainda durante esse ministério público, Jesus ele preparou, ele enviou e enviou os seus apóstolos para anunciar o reino de Deus que já estava entre nós. Era assim que ele ensinava, né? Esse primeiro envio, o primeiro envio de Jesus, dos apóstolos, ele mandou que fossem pregar somente aos judeus. Como era o povo escolhido, eles ganharam o privilégio de ouvir a notícia em primeira mão, né? Afinal, eles aguardavam, eram eles que aguardavam o Messias. Depois a gente sabe que o evangelho foi anunciado para o resto do mundo inteiro, né? Então, assim, os apóstolos começaram a praticar também, era uma forma deles treinarem, a evangelizar, né? Então, eles iam anunciando também essa boa nova. Eles não levavam com eles nada, não levavam anotação, não levavam um caderninho com dicas do que dizer, nada, eles não levavam nada, Jesus disse, não leva nada, além do cajado, né? Então eles anunciaram de memória aquilo que eles tinham aprendido com Jesus, e o povo ouvia e repassava também de memória. Esse pessoal, gente, eles não tinham GPS, calculadora, Google, nada dessas coisas. Então, eles eram acostumados a prestar atenção e usar a memória. Então, eles eram acostumados a isso e eles gravavam bem. Então, a mensagem era transmitida oralmente e repassada oralmente, né? Mas ainda nessa época, o anúncio ainda não estava completo, porque Jesus ainda não tinha finalizado a obra de redenção, né? Só depois, né, que depois da morte e ressurreição de Jesus, é que os apóstolos são enviados a todas as nações e a mensagem, a boa nova, então, ela é completa, né? Porque ela vai anunciar também a ressurreição de Jesus, né? Mas hoje nós vamos conversar sobre o ministério público de Jesus, esses 3 anos antes de começar a paixão, né? O ministério de Jesus foi mais ou menos do ano 27 ao ano 30, né? Mais ou menos 3 anos, tá certo? Depois da ressurreição, né? É que ele vai mandar os apóstolos anunciar todas as nações. E sabe o que acontece, né? Isso começou a se cumprir, então, a promessa feita a Abraão, de bênção para todas as nações. E o que aconteceu é que os apóstolos obedeceram a Deus, obedeceram a Jesus fielmente, anunciaram, e existem registros de que nos primeiros 20 anos de anúncio, o número de cristãos chegou a cerca de 50 mil. Olha só como foi uma coisa fantástica, né? Agora, durante esse tempo dos primeiros anúncios, ainda não havia nada escrito, né? Então, acredita-se que algumas pessoas tenham começado a tomar nota, né? Dos ensinamentos de Jesus, tomar nota de algumas parábolas, dos milagres daquelas pessoas que podiam escrever. Mas não havia nada estruturado, só algumas anotações, assim, pouca coisa, né? Então, de maneira geral, o anúncio, durante algum tempo, ele foi transmitido oralmente. Jesus morreu, vamos dizer, no ano 30, né? Então, do ano 30 até mais ou menos a década de 50, né? Cerca de 20 anos depois, no decorrer de 20 anos, né? A geração, esse tempo é o tempo da geração dos apóstolos, o evangelho era transmitido oralmente. E era transmitido segundo a tradição dos apóstolos. Ou seja, qualquer ensinamento que não estivesse de acordo com o que os apóstolos ensinavam,
era desconsiderado, né? Então, com o crescimento do número dos cristãos e a expansão do cristianismo fora da Palestina, né, chegando a outras nações, foi que surgiu a necessidade de colocar a tradição oral transmitida pelos apóstolos por escrito, né? Então, observem só que, embora os evangelhos tenham sido anunciados oralmente no início, não demorou muito para começarem a ser escritos. Ainda durante esse período, esse tempo da geração dos apóstolos, né? Daí surgiram 4 evangelhos escritos, são Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nessa sequência, nessa ordem que está na Bíblia, né? Daí que a igreja sempre entendeu que a palavra de Deus tem a sua forma escrita e a sua forma transmitida pela tradição oral. Então, a tradição católica, desde o primeiro século, ela sempre entendeu que os 4 evangélicos são inspirados por Deus, né? O que significa isso? São canônicos, né? São canônicos e a gente tem a fé de que é a palavra de Deus, né? A partir do segundo século, isso tudo aconteceu no primeiro século. A partir do segundo século surgiram outros livros, muitos outros livros, autores diferentes, começaram a contar relatos sobre Jesus, né? Algumas ficções interessantes, né? Então esses livros desde cedo eles foram rejeitados pelos apóstolos, né? Rejeitados pelos discípulos dos apóstolos. Eles os primeiros papas, os padres da igreja. Eles é o que nós chamamos os livros apócrifos. Alguns contêm histórias mais ou menos inocentes, né? Mas não acrescentam nada à nossa fé. Mas essas histórias elas não são fidedignas, elas não acrescentam dados essenciais para o anúncio do Evangelho. E existem outros livros apócrifos que contêm erros graves, né? Então, em resumo, não são fonte digna para conhecer Jesus, nem para conhecer a Boa Nova. Eles têm sua serventia, eles servem para trazer, para ajudar no estudo sociológico, para entender o contexto histórico da época, mas a mensagem não é fidedigna, né? Os evangelhos canônicos, esses foram escritos no primeiro século, né? Eles foram escritos ou por testemunhas oculares, pessoas que conheceram Jesus diretamente, como Mateus e João, que eram apóstolos, ou por pessoas muito próximas de uma testemunha ocular, como é o caso de Marcos. Marcos foi assistente do apóstolo Pedro, ele foi companheiro de viagem também de Paulo, né? E Lucas, que também não era apóstolo, não conheceu Jesus, mas ele era um grande pesquisador e ele se deu a um trabalho extensivo de entrevistar as testemunhas oculares, inclusive Maria. Ele deve ter tido entrevistas longas com Maria, porque ele relata coisas assim que ninguém mais relata, né? Então, os relatos do Evangelho são fidedignos e autênticos, são verdadeiras fontes de conhecimento sobre quem é Jesus, os seus ensinamentos e a obra de redenção. A autoria dos evangelhos nunca foi questionada por 2000 anos, tá? Desde o primeiro século, né? Existem, inclusive, sermões escritos no primeiro século pelos papas daquela época, né? E os padres da igreja, pessoas assim altamente fidedignas, que naquela época já atestavam a autoria e a autenticidade dos evangelhos. Então, agora, eu vou abrir aqui um parêntese, porque eu preciso falar isso para vocês, tá? Espero não me alongar muito, mas é importante. Tenham paciência comigo. Olha, não se deixem enganar por teorias modernistas, né? Tem alguns teólogos modernistas que fazem uso de um método chamado método histórico-crítico, e eles
e eles duvidam da autoria dos evangelhos, eles dizem que foram escritos por autores anônimos muitas e muitas décadas depois de Cristo. Eles usam evidências errôneas para desacreditar o que está escrito nos evangelhos. Por exemplo, eles dizem que depois de muitas e muitas décadas de transmissão oral, autores anônimos escreveram os evangelhos e que cópias se espalharam por todo o Império Romano. E que somente depois de 2 a 3 séculos, para dar credibilidade a esses textos, eles foram atribuídos aos evangelistas que nós conhecemos. Agora, raciocina aqui comigo, certo? Como é possível que depois de 2 e 3 séculos de cópias espalhadas por todo o Império Romano, sem uso de internet para coordenar essa comunicação, todas as cópias, ao mesmo tempo, de uma maneira misteriosa, são atribuídas corretamente aos autores que nós conhecemos. E mais, nenhuma cópia anônima jamais foi encontrada. É muito estranho, né? Então, na verdade, sabe-se que os evangelhos começaram a ser escritos muito, muito cedo, bem antes do ano 62, ainda no primeiro século, né? Qual é a evidência disso? Existe evidência para isso, a evidência do método histórico, que é diferente do método histórico crítico. São duas coisas completamente diferentes, né? Então, pelo método histórico, nós sabemos que Lucas escreveu o seu evangelho depois de Mateus e Marcos, ou de pelo menos um desses dois, né? E que na sequência Lucas escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos. E nós sabemos que esse livro do Atos dos Apóstolos terminou de ser escrito no ano 62, porque é o ano que Paulo foi preso em Roma, e depois ele foi martirizado e morreu em 64. Então, baseado nisso, nós podemos concluir que os evangelhos começaram a ser escritos antes da década de 60, né? Não muito depois da ressurreição, como os modernistas querem dizer, né? Outra evidência é que no ano 70 deu-se a terrível destruição de Jerusalém do templo. Nós ainda vamos conversar sobre isso. Nenhum evangelho menciona tal tragédia. Era de se esperar que algo assim tão importante fosse mencionado, mas não foi. Por quê? Porque os evangelhos tinham sido terminados, tinham sido escritos antes desse acontecimento, né? E outra evidência é que os saduceus, que são mencionados nos evangelhos como se eles ainda existissem, nós sabemos que eles foram extintos, historicamente, nós sabemos que eles foram extintos nessa época da destruição de Jerusalém. Eles desapareceram completamente do mapa. Então, quando os evangelhos mencionam os saduceus como se eles estivessem existindo, é claro que esses evangelhos foram escritos antes, né? É verdade que inicialmente houve somente transmissão oral, mas, segundo as evidências históricas, nós supomos com muita certeza, né, que os evangelhos, pelo menos os evangelhos sinóticos, que são os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, pelo menos esses 3 foram escritos entre os anos 50 e 60, né? E por que eu estou trazendo esse assunto? Para alertar vocês a respeito de interpretações que existem por aí, né? De estudiosos modernistas, alguns que se dizem católicos, né? Alguns que escrevem para revistas e bíblias católicas, né? Que eles questionam tudo com o objetivo de corroer a nossa fé. Vivemos tempos difíceis, né? Precisamos estar alertos.
O método histórico crítico, gente, ele questiona a revelação, a fé, a tradição, o magistério. Eles só consideram explicações naturais. Eles rejeitam toda possibilidade de sobrenaturalidade. Eles duvidam da autoria dos evangelhos, da data que foram escritos, e com isso eles questionam a integridade dos textos a ponto, pasmem, de duvidar até da ressurreição. Então, cuidado, né? Para eles, Jesus não é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, mas apenas um bom rabino ou um profeta legal, né? Então, dessa forma, Jesus não é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Esses teólogos modernistas dizem que as histórias contadas nos evangelhos são folclore e que as curas e os milagres não existiram de fato, né? Então, existe esse ator britânico, vocês conhecem, o C.S. Lewis, ele ficou famoso com uma frase sobre Jesus. Ele não tinha fé, ele era ateu, e ele, com o uso da razão, ele acabou se convencendo que Jesus é o Filho de Deus. Ele se tornou um homem de grande fé, né? E ele escreveu muitos livros cristãos que vocês conhecem, né? Ele disse essa frase muito conhecida, que considerando tudo que Jesus disse a respeito dele mesmo, porque Jesus se disse Deus, né? Só tem três opções. Ou ele é um mentiroso, um cara mau caráter mesmo, mentiroso, dizendo que ele é Deus, né? Olha só, tentando enganar todo mundo. Ou ele é louco, né? Ou ele é louco. Pessoa que se acha que é Deus é louco, é um psicótico. Ou ele, então, terceira opção, ou ele é verdadeiramente Deus. Então, essa história de dizer que Jesus era um profeta, né, um profeta com os ensinamentos muito bonitos e que a gente pode aproveitar muita coisa de Jesus, isso não condiz com o fato de que Jesus se revelou como o Messias, o Filho de Deus. Poxa, se ele é um bom rabino, se ele é um profeta a ser escutado, por que não escutar quando ele diz que ele é Deus, né? Como é possível aceitar os ensinamentos de um homem que se diz Deus? Ou ele, né, agora, como o C.S. Lewis diz, ou ele é um mentiroso, mal intencionado, querendo se aproveitar do povo, ou ele é um lunático, né? E nesses casos não vale nem a pena escutar os seus ensinamentos, deixa para lá. Para que eu vou escutar o que diz um louco? Para que eu vou escutar o que diz um mentiroso, né? Ou então, gente, é bom escutar, porque terceira opção, ele é verdadeiramente Deus. E aí vem a pergunta: afinal, quem é Jesus? Quem é Jesus? Então vamos ver com calma quem é Jesus e o que é que ele diz, né? Colocando, não esquecendo que é a graça que coloca no nosso coração o convencimento da verdade. Então, além de anunciar a chegada do reino, os evangelhos nos ensinam sobre Jesus. Na verdade, então a gente já parte de um princípio que os evangelhos são fidedignos, né? E que eles estão dizendo alguma coisa que vale a pena se escutar. O que, que eles dizem? Então, eles são uma forma antiga, uma forma usada na antiguidade de contar uma biografia. Não é como uma biografia dos nossos dias, mas é um estilo da antiguidade. Então, sim, são biografias que nós podemos comparar com outras biografias escritas na antiguidade e seguem o mesmo estilo literário, né? Então, outras, como eu já disse, biografias antigas, né? Antigas da mesma época. Então, Jesus é verdadeiramente um personagem histórico, porque ele é mencionado por historiadores da época, historiadores inclusive não judeus, né? Então, até aí, não há dúvidas, né? Mas há muito mais a dizer sobre Jesus. Então, o anúncio da Boa Nova, do Reino de Deus, está totalmente vinculado à pessoa de Jesus Cristo. Então, a gente quer saber quem é Jesus Cristo segundo os evangelhos, né? Primeiro,
O nome de Jesus, como vocês já sabem, é uma versão de Josué, né? Que significa Deus salva. Cristo não é sobrenome. Então, Cristo é a tradução grega da palavra Messias em hebraico, que significa ungido. Então, Jesus é um ungido de Deus, o cumprimento de todas as promessas de Deus. Em Jesus, todas as promessas feitas a Abraão, Adão, Abraão, Moisés, Davi, através dos profetas, todas essas promessas são cumpridas em plenitude em Jesus. Jesus é o perfeito cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Ele está presente no Antigo Testamento em tudo que aponta para ele, né? Jesus não é simplesmente um rabino. Rabino, gente, significa professor, né? Na época de Jesus, o rabino era um professor, era um mestre, tá? E o rabino tinha os seus discípulos. Discípulos quer dizer alunos. Então, Jesus não é simplesmente um rabino ensinando coisas bonitas, que juntou um grupo de discípulos, de alunos, né? Ele não é simplesmente um profeta a mais na história de Israel. Ele não é simplesmente alguém que tinha compaixão, que sabia influenciar as pessoas, manipular as pessoas. Jesus não é nada disso. Somente Jesus sim, é um rabino. Jesus é sim, é um profeta. Sim, ele tinha compaixão. Mas acima de tudo isso, ele é Deus. Deus feito homem. E de que forma Jesus se revelou como Deus? Primeiro, realizando sinais, milagres, curas, exorcismos, exercendo autoridade sobre a natureza, né? E perdoando os pecados. Ao perdoar os pecados, Jesus mostra que é Deus, pois só os judeus, para os judeus, os judeus sabiam que só Deus tem o poder de perdoar os pecados. Quando Jesus perdoa os pecados, ele está se revelando como Deus. Então, tudo nos evangelhos aponta para demonstrar que Jesus era o Messias. Em várias ocasiões, Jesus se refere a si mesmo como o Filho do Homem. O Filho do Homem é uma expressão que está lá em Daniel 13. Né? O profeta Daniel descreve uma figura humana e ele diz assim, vou ler para vocês. Isso está no capítulo 7, versículo 13. Vi um ser semelhante ao Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu. E a tradição judaica sempre interpretou esta passagem, desde o início, como uma alusão ao Messias. Então, quando Jesus se refere, né, como se refere a si mesmo como sendo o filho do homem, ele está dando a entender que ele é o Messias. Agora vejam só. Dizer que é o Messias era um incômodo, tá? Um incômodo para os judeus, porque eles esperavam um Messias diferente, um Messias político, né? Cheio de poder, assim, de uma forma diferente, mais terreno. Agora, dizer que ele era o Messias não é uma blasfêmia, é um incômodo. Um incômodo, uma coisa desagradável de ouvir, porque não era o que eles queriam, mas não era uma blasfêmia. Porém, dizer-se, Jesus dizer que era Deus, isso sim, era uma blasfêmia, né? E era uma blasfêmia punida com morte. E foi por isso que Jesus foi condenado à morte, né? Então, de várias formas, Jesus, aos poucos, foi se revelando como Deus. Então, vejamos aqui algumas passagens em que Jesus se revela como Deus, igual a Deus, ou Filho de Deus, né? Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. João 8, 58. Em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Olha só, né? Marcos 14, 61 a 62.
O sumo sacerdote tornou a perguntar-lhe, isso aqui já nos capítulos da paixão, tá? És tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu, eu o sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. E ainda mais, em Mateus 16, o versículo de 13 a 17, ele diz assim: chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Então Jesus, ele se revelou sim como sendo Deus. E aí a gente volta lá para a frase do C.S. Lewis. Ele é então um mentiroso? Ele é então um doido? Ou ele é verdadeiramente Deus, né? Então, como é que a gente sabe que ele é verdadeiramente Deus? Gente, ele anunciou a própria morte. Aqui, em Mateus 20, 16, 21, ele diz, logo depois dessa passagem que eu acabei de ler, ele diz assim, desde então, depois dessa proclamação de Pedro, né, de que ele é o Cristo, o Filho de Deus, desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Então Jesus preveniu os discípulos que ia sofrer, que ia morrer, mas que ressuscitaria em cumprimento das profecias. Então, foram peças de um quebra-cabeça que foi se juntando, mas em muitas ocasiões, algumas peças do quebra-cabeça eram implícitas, outras eram bem claras, bem diretas, né? Jesus, assim, ele mostrou em muitas ocasiões que ele era Deus, né? E que reconhecido como Deus por aqueles que tinham o coração aberto para a graça, né? E Jesus, de fato, ele sofreu, ele morreu, como ele tinha dito, e ao terceiro dia ele ressuscitou, como ele havia prometido, né? E isso daí é um assunto que nós vamos entrar em mais detalhes na próxima aula. Mas eu queria já comentar, né, que Jesus ressuscitou e a maior prova. Tá certo que existe o túmulo vazio, mas você pode até explicar esse túmulo vazio como quiser. A maior prova, na verdade, que Jesus ressuscitou é que milhares de pessoas acreditaram. Pelo testemunho dessas pessoas, muitos viram a Jesus ressuscitado e repassaram esse anúncio, e milhares e mais milhares e mais milhares de pessoas continuaram a acreditar. Gente, até os dias de hoje, 2000 anos. E essas pessoas nos primeiros tempos, eles acreditaram com tal firmeza a ponto de dar a vida por esta fé. E o martírio dos primeiros cristãos, ao invés de sufocar a boa nova, serviu como combustível para mais e mais conversões. Algo verdadeiramente fantástico. Como não acreditar? Como explicar tantas conversões? Primeiro, pela graça de Deus, né? E segundo, porque os primeiros cristãos, eles entenderam que Jesus era verdadeiramente Deus, que Jesus era verdadeiramente o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Então, a mensagem do Evangelho, ela só adquire verdadeiro sentido a partir da ressurreição de Jesus, né? Como diz São Paulo, se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então, se cremos que Jesus é verdadeiramente Deus, Deus que se fez homem para a nossa salvação, então cremos também que tudo que ele ensinou é essencial para nós, tá certo? Então, nós não podemos escolher, né, as mensagens de Jesus, eu escolhi isso, mas eu não quero aquilo.
toda a mensagem é essencial, né? Porque Jesus, essas palavras são palavras vindas de Deus para nós. Nós não podemos recusar e rejeitar nem um pedacinho, né? Agora, a paixão de Jesus nós vamos falar na próxima aula. Hoje eu vou agora fechar esse parêntese, né? E vamos conversar sobre a vida pública de Jesus, esse ministério público, né, de cerca de 3 anos que Jesus esteve ensinando, tá certo? Então, como e o que Jesus ensinou? Os judeus, como eu já disse, eles esperavam a restauração do reino de Davi, mas um reino de forma material, terrena. Jesus anuncia um reino diferente. Essa é a mensagem principal de Jesus. Um reino, o reino de Deus que já está entre nós. Agora, esse reino, para participar desse reino, exige conversão, ou seja, uma nova mentalidade, um novo estilo de vida. Exige fé, exige confiança em Deus. Para aceitar a mensagem de Jesus, era preciso ter uma nova mentalidade, uma mudança de dentro para fora. Ser como uma criança. Então Jesus fala: vinho novo em odres novos. Somente os de coração simples podiam entender o ensinamento de Jesus. Então é uma mudança de dentro para fora. Os judeus estavam acostumados a praticar vários atos externos da sua fé, dos seus costumes, das suas práticas religiosas. E Jesus vem inverter. Agora a coisa é de dentro para fora. E isso foi anunciado já pelos profetas. Então, Jeremias, no capítulo 31, do versículo 31 a 33, ele vai dizer o seguinte, vou ler para vocês. Dias virão, oráculo do Senhor, em que firmarei nova aliança com as casas de Israel e de Judá. Será diferente da que concluí com seus pais no dia em que pela mão os tomei para tirá-los do Egito. Aliança que violaram, embora eu fosse o esposo deles. Eis a aliança que então farei com a casa de Israel, oráculo do Senhor. Eu lhes incutirei a minha lei. Eu a gravarei em seu coração. Serei o seu Deus e Israel será o meu povo. É uma coisa que vai vir, né, do coração. É algo novo, algo grandioso que está aqui para acontecer, né? Então vamos lá. Esse ministério público de Jesus iniciou esse tempo de pregação logo após o batismo de João Batista. Como nós já vimos na aula passada, João Batista está, desculpa, entre a velha e a nova aliança. Ele anuncia o novo, mas a partir do velho. Ele é o último profeta do Antigo Testamento, né? E Jesus vai até ele para ser batizado. Jesus é sem pecado, Jesus não precisa de batismo, mas Jesus quer se identificar com os pecadores. Então, ele vai a esse batismo, né? E, além disso, dele querer se identificar com os pecadores, esse momento é um momento em que Jesus é ungido pelo Espírito Santo. E dá-se, nesse momento, uma revelação da Trindade. Então, nós temos a voz do Pai, nós temos o Filho sendo batizado e temos a unção do Espírito Santo que desce em forma de pomba. Então, essa é a primeira revelação, não sei se eu posso dizer primeiro no Evangelho, né? Sim, não é a primeira. Não vou fazer essa afirmação que seja a primeira revelação da Trindade, porque a Trindade ela vai se revelando de uma forma muito, muito velada, né? E só depois é que a igreja consegue compreender o mistério da Trindade de uma forma total. Mas bem, aqui nós temos uma revelação da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? E na sua pregação, Jesus muitas vezes, ele saiu, começou a pregar, né? E ele pregou fazendo uso de parábolas. Com as parábolas, ele anunciava o reino de Deus, que é o grande tema, que é anunciar o reino de Deus. Então, Jesus contava histórias, né, com o objetivo de ensinar
Um ensinamento ficava facilmente gravado na memória, como eu já disse, fácil de repassar para outras pessoas. Então, os evangelhos registraram que Jesus contou mais de 30 parábolas, aqui incluindo as alegorias, as comparações, nos evangelhos de uma maneira geral, mais de 30 parábolas, ou seja, era um método preferido de Jesus de ensinar, né? Mas ele também ensinou de outras formas. Mas através das parábolas, Jesus ensinou que o reino de Deus é a coisa mais importante que devemos buscar, tá? E que para entrar no reino de Deus é preciso abrir o coração. Então, usando diferentes imagens, como o tesouro escondido, a pérola preciosa, o semeador, o grão de mostarda e várias outras histórias, Jesus vai despertando nas pessoas o desejo de fazer parte deste reino de Deus. Mas Jesus também ensinou de outras formas. Ele também, por exemplo, ele fez vários sermões, né, discursos. Tem alguns que são bem famosos, o Sermão da Montanha, que Jesus fala como nós devemos ser para entrar no reino de Deus, né? Fala das bem-aventuranças, viver as bem-aventuranças, viver o mandamento do amor, sem nos preocuparmos com nada, confiando que o Pai cuida de nós, né? Que nós somos filhos queridos. No sermão, tem um outro sermão, o sermão em que ele envia os apóstolos, que ele instrui como que nós devemos anunciar a boa nova, seguindo o exemplo de Jesus, sem temer, sem julgar, sendo testemunhas, colocando Jesus como prioridade acima de todas as coisas, né? E tem o discurso sobre a vida na igreja, que Jesus ensina sobre humildade, ensina sobre a vivência do perdão, viver o perdão, ensina sobre a necessidade de orar, e ele até nos ensina a orar, né? Então, e tem o discurso escatológico, onde Jesus anuncia a destruição de Jerusalém e anuncia como será o juízo final. Então, teve vários discursos e sermões, né? E ele também nos ensinou que no reino de Deus, né, neste reino que ele anuncia, Deus é Pai. E é um Pai bom e misericordioso, pronto para acolher, pronto para perdoar. E esse Pai é retratado no Pai da parábola do filho pródigo, né? Jesus ensinou que o amor do Pai é incondicional e que ele ama com amor pessoal, único, cada um de seus filhos. E Jesus ensinou a rezar se dirigindo a esse Deus Pai, nosso Pai, com a confiança de filhos amados. Não devemos nos preocupar com nada, nem com as necessidades materiais, mas buscar o reino de Deus em primeiro lugar, entendendo que participar do reino de Deus é viver a divina vontade. Então, buscar viver na vontade de Deus é exatamente o que Jesus nos ensina, é exatamente o que ele faz. E nos ensina com seu exemplo também. Então, Jesus também nos ensinou a orar com o seu exemplo. Ele mesmo se retirava a orar. Ele ensinou a importância da oração como um meio de transformação. Então, Jesus nos ensinou a orar, ele próprio orando. Olha que coisa linda, que coisa magnífica, né? Então, além de contar parábolas, ensinar através de parábolas, de sermões, e todos esses ensinamentos, todos esses pequenos ensinamentos que ele foi fazendo, ele também anunciou o reino de Deus por meio de curas, milagres, movido por compaixão. Jesus curou a muitos doentes. Nos evangelhos há vários relatos de curas. As curas eram um sinal da salvação, um sinal que o reino de Deus está entre nós. Então, a cura das doenças do corpo era um sinal, apontavam para a libertação das doenças da alma. Havia compaixão, Jesus tinha compaixão, então quando ele curava, ele tinha compaixão das pessoas,
por causa do seu infinito amor, mas, além disso, elas apontavam, ela era um sinal é algo que aponta, né, para uma realidade maior. Elas sinalizavam uma cura muito maior que a cura da alma, todas as doenças da alma. Então, a cura do corpo representava a libertação da escravidão dos pecados, principalmente, né? Então, no Antigo Testamento, os judeus, olha só que legal, que interessante essa observação que eu vou fazer. Os judeus não podiam tocar em pessoas impuras, né? Ou seja, as doenças como a lepra, né, ou os sangramentos, outras condições prescritas em lei, faziam as pessoas impuras, e a pessoa se tornava impura se tocasse em algo ou alguém que estava impuro. Então, só ao tocar numa pessoa que estava impura, eu me tornaria impura. Tá? Então, Jesus, na sua infinita pureza, ele inaugura algo novo. Então, Jesus toca nas pessoas doentes, nos leprosos, ele toca nas pessoas impuras, e em vez de ele ficar impuro, né, é ele quem cura e comunica a sua pureza para as pessoas. Né? Então, algo de novo realmente está acontecendo. Né? Jesus não se torna impuro ao tocar o impuro, pelo contrário, ele transmite a sua pureza, a cura, a libertação. É isso que Jesus faz. Com isso, ele está anunciando um tempo novo. Então, Jesus realizou muitas curas. Ele curou leprosos, paralíticos, cegos, mudos. Ele curou o homem da mão seca. Ele curou a hemorroísa. Nossa, quantas histórias de curas tem no Evangelho, né? Jesus curava a todos que vinham a ele, é assim que o Evangelho nos diz. E sinal da sua compaixão, misericórdia e sinal de um tempo novo. E Jesus também realizou muitos milagres. Os milagres eram sinais de. Todo milagre é sinal de uma realidade mais profunda. Então, o milagre é algo que só se explica através da intervenção direta de Deus. Né? Os milagres são evidências da ação direta de Deus, são sinais de um novo tempo, o tempo da libertação, o tempo da libertação dessa humanidade que sofre, escravizada ao pecado. Então, vimos milagres acontecendo no Antigo Testamento. A diferença é que agora, realmente, quando vocês vão recordar que a gente viu vários milagres, o mar se abre, né, o maná cai do céu, vários milagres aconteceram no Antigo Testamento. O que é diferente? A diferença é que agora os milagres são feitos no nome e na autoridade de Jesus. Então, por isso, muitos rejeitavam os milagres de Jesus, porque aceitar os milagres de Jesus implicava em aceitar que Jesus agia na autoridade de Deus e que, portanto, tudo que ele dizia era verdade, né? Mas é assim, Jesus realizou muitos milagres, diversos tipos de, por exemplo, milagres sobre a natureza. Ele acalma o mar, a tempestade, ele caminha sobre as águas, ele transforma água em vinho, ele multiplica pães. Então, quem é que tem poder sobre a criação, senão aquele que criou todas as coisas? Então, Jesus, que é Deus, ele tem poder, no nome dele, na autoridade dele, de agir sobre fenômenos da natureza. Né? A multiplicação dos pães, ela recorda o maná no deserto e aponta para uma realidade muito mais profunda, que é a Eucaristia. Jesus se apresenta, então, como o único que pode matar a nossa fome espiritual. Né? E ele realizou também outros milagres, ele ressuscitou os mortos, ele ressuscitou a filha de Jairo, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele ressuscitou Lázaro. E os opositores de Jesus, eles tinham um coração tão duro, gente, tão duro, que eles passaram a buscar matar Lázaro, que era para destruir as evidências de que Jesus realizava esses milagres tão grandiosos. Você já pensou que desespero? Eles queriam matar Lázaro, né?
Porque Jesus havia. Que coração duro era esse, né? Então, os milagres da ressurreição, esses milagres em que Jesus ressuscita algumas pessoas, eles apontam para uma realidade mais profunda de que Jesus tem poder sobre a vida e a morte. Ele é a ressurreição e a vida, né? E mais, Jesus também realizou vários exorcismos. Vemos vários relatos de Jesus expulsando demônios em Mateus, Marcos e Lucas, né? Ao expulsar demônios, Jesus está demonstrando o seu poder sobre os anjos decaídos, né? E fica claro que o reino do mal está em oposição, em conflito com o reino de Deus e que Jesus nos quer livres de toda a ação do maligno. Então, Jesus nos ensinou a rezar dizendo: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E não só Jesus realizou vários exorcismos, mas ele deu aos seus discípulos poder e autoridade para expulsar os demônios, né? Então, Jesus tinha muitos seguidores, os discípulos. E dentre eles, Jesus formou um grupo de amigos, os apóstolos. Ele mesmo chamou um a um. E o costume da época era tudo Jesus era coisa, tudo em Jesus era novo. O costume da época era o discípulo buscar o mestre. No caso de Jesus foi o contrário, era Jesus quem chamava. Jesus quem escolhia e quem chamava. E é assim que ele continua a agir hoje. Ele olha para nós e nos chama. E a nós, cabe a nós dizer sim e aceitar o seu chamado, né? Eram 12 apóstolos. Na antiga aliança, eram 12 tribos, né? Na nova aliança, são 12 apóstolos. As 12 tribos representavam Israel, o povo escolhido de Deus da antiga aliança. E os 12 apóstolos representam a igreja, que é a nova Israel. É a Israel restaurada. É o novo povo de Deus. Tá? E dentre os apóstolos, Jesus escolheu Simão e muda seu nome para Pedro, que significa pedra. Pedro é então a pedra onde a igreja será construída. Mas não será construída com tijolos de pedra, como o templo do Antigo Testamento, mas de pedras vivas, de pessoas renovadas pelo batismo. Então, a igreja é uma realidade nova, é um templo vivo, feito de pessoas, é algo completamente novo. Então, apóstolo, gente, significa enviado. Eram enviados para anunciar a boa nova. Como eu disse, primeiro para os judeus e depois para todos os povos, né? O anúncio da boa nova era um chamado para crer e seguir Jesus. O chamado de Jesus era radical. Tinha que largar tudo para segui-lo e estar disposto a tomar a cruz. Jesus não queria meios seguidores, mornos. Ele não quer nada pela metade. Jesus amou ao extremo e totalmente. E pediu aos seus discípulos a disposição para amar ao extremo também. Então, no reino de Deus, o maior mandamento é o amor. Amor a Deus e ao próximo. Amor radical que engloba todos os outros mandamentos. Então, segundo Jesus, quem ama com o amor de Deus cumpre todos os mandamentos. Jesus se dirigia a todos, mas também, né, de uma maneira particular a cada um de nós, de uma maneira muito especial. E exemplo disso é que Jesus teve vários encontros pessoais, encontros fantásticos, que são narrados no Evangelho de Lucas. Nós temos o encontro de Jesus com Nicodemos, né? Maravilhoso encontro quando ele fala do renascer no Espírito Santo. Nós temos a samaritana, que era uma estrangeira. Nós temos Zaqueu, que era um pecador.
E com esses relatos no Evangelho, Jesus quer nos ensinar que, da mesma forma, ele quer ter um encontro pessoal com cada um de nós. Ele quer fazer aliança com cada um de nós, construir um relacionamento pessoal com cada um de nós. Gente, essa é apenas uma rápida pincelada sobre os ensinamentos de Jesus. Eu acredito que vocês conhecem várias, ou quase todas, ou todas as passagens que eu mencionei, né? Mas agora, à luz de tudo que nós conversamos desde a primeira aula, convido vocês a lerem os evangelhos na íntegra. Façam especialmente o estudo bíblico dessa aula, mas também procurem se aprofundar, ler, se dedicar a cada um desses 4 evangelhos. Vocês podem ler na sequência que quiserem, né? Mas lê em oração, meditando, perguntando a Deus o que é que essa passagem diz para você, tá certo? Eu vou dar uma continuidade um pouquinho mais aqui sobre os evangelhos, dando mais dicas para vocês, para ajudar vocês na leitura, na oração e na meditação com os evangelhos, né? Essa aula acho que vai ficar um pouco longa, mas eu não posso parar aqui antes de falar dos 4 evangelistas, tá certo? Então, são 4 os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, enquanto João tem um estilo diferente, né? Sinótico quer dizer que eles têm uma perspectiva semelhante. Por exemplo, eles seguem a mesma cronologia. Eles vão do batismo de João no Jordão, né, e vão até a paixão. João é diferente, nós vamos ver ainda hoje, ele segue um caminho diferente, uma nova perspectiva, tá? As semelhanças encontradas nos 3 primeiros evangelhos sugerem que o autor, para escrever seu livro, pesquisou fontes, conversou com as testemunhas oculares, etc., tal, né? E usou um evangelho que já tivesse sido escrito como fonte de pesquisa também. Então, tradicionalmente, né, até mesmo Santo Agostinho ele dava o aval para essa visão. Mateus escreveu primeiro, Marcos fez um resumo de Mateus e depois Lucas escreveu. Mas existem outras hipóteses e, gente, não vale a pena a gente perder tempo analisando quem escreveu primeiro e quem usou quem como fonte de pesquisa, né? Não existe até hoje uma conclusão definitiva para essa questão. Existem várias hipóteses. Agora, o importante é entender que há semelhanças, né, nesses 3 evangelhos, mas também há peculiaridades, né? Que, independente das semelhanças, cada evangelho traz um aspecto único. As semelhanças, elas servem para mostrar a concordância, confirmar a mensagem, mostrando até assim a maneira como cada um via e escrevia até aquele mesmo fato. Isso atesta a autenticidade também, né? Agora, os aspectos peculiares, eles acrescentam informações importantes e elas trazem mais luzes para que nós possamos conhecer Jesus e entender melhor sua mensagem, né? Então, é interessante que são semelhantes, né? Mas não são idênticos. Se fossem idênticos, acho que não tinha muito valor, né? Eles têm características próprias. Então, o que eu quero trazer para vocês, o que eu falei até agora, foram coisas assim gerais. Eu queria agora passar por cada um dos evangelhos e contar um pouquinho para vocês o que é que eles têm de particular, tá certo? Para quando vocês forem ler, vocês terem isso em mente. Mateus, por exemplo. Mateus. Quem é Mateus? Mateus era também conhecido como Levi. Era um publicano, ou seja, um coletor de impostos. Os judeus desprezavam os coletores de impostos, porque eles trabalhavam
para os romanos, né? Eles colaboravam com a opressão, cobrando impostos dos seus próprios irmãos que iam para os cofres de Roma, né? Então, Mateus, ele tinha essa profissão que era muito desprezada, né? Mas ele era um que tinha mais uma educação formal também. Então, porque exatamente por conta dessa profissão que ele exercia, ele lia, ele escrevia, ele tinha uma educação formal. Então, faz até sentido que tenha sido ele um dos autores, né? Devido a esse talento que ele tinha para escrever, né? E sendo um dos apóstolos, ele foi testemunha ocular, né, das coisas que ele escreveu. Por exemplo, só no Evangelho de Mateus é que nós encontramos o relato da conversão dele. Ele conta que atendeu o chamado de Jesus prontamente. Jesus chamou e ele largou tudo imediatamente para segui-lo. Olha só, que transformação magnífica, né? E Mateus, como quase todos os apóstolos, morreu martirizado, né? Agora, uma coisa importante para entender: Mateus pregou para os judeus da Palestina. Ele escreveu o seu evangelho tendo os judeus em mente. Então, o seu objetivo, né, no seu texto, era demonstrar para os judeus que Jesus é o Messias esperado e que todas as promessas do Antigo Testamento se cumprem nele, né? Então, ele começa o evangelho com uma longa genealogia, que era uma coisa importante para os judeus. Ele apresenta Jesus como judeu, filho de Maria, herdeiro da família real, como filho adotivo de José. E o tema central dele é o reino de Deus, o reino esperado, né? Que ele chama o reino dos céus. Mas ele deixa bem claro que não se trata da restauração do reino de Davi, que é um reino terreno, que o reino de Deus supera o reino de Davi, assim como a grandeza infinita de Deus supera a grandeza de qualquer ser mortal, né? Mas também não se trata de uma realidade futura. Ele chama de reino dos céus no seu evangelho, mas não é uma coisa futura para viver no céu. Ele diz também que já está entre nós, né? Mas não, ainda não em plenitude, porque a plenitude será no céu, né? Então, para Mateus, o reino de Deus é a vontade divina, que devemos pedir para que se realize na terra como no céu, né? A gente começa a viver o reino aqui, para viver a plenitude no céu. Então, Mateus usa várias passagens do Antigo Testamento, né, para argumentar sua tese, e ele faz entender aos seus leitores judeus que Jesus é prefigurado em toda a história da salvação. Assim é que os judeus, ao ouvirem o evangelho de Mateus, eles entendiam que Jesus é o novo Moisés, é o novo Israel, é o novo Davi, é o novo Salomão, é o novo templo. Tudo isso ficou colocado no evangelho de Mateus, né? Mateus conta que depois de ser batizado por João Batista, Jesus passou 40 dias no deserto, se preparando para o seu ministério, jejuando e orando, né? E no deserto ele foi tentado. Então, aqui já está o começo, né? A obra da redenção em andamento, né? Jesus resistindo à tentação que Adão não resistiu. Jesus reescrevendo a história da humanidade. Israel passou 40 anos no deserto, sendo provado, mas sempre acabava caindo na tentação. Então, Jesus passou 40 dias no deserto, sendo tentado, mas triunfou sobre a tentação, usando exatamente passagens da Escritura que Israel falhou em seguir. Então, ele está aqui revivendo a experiência de Israel no deserto. E Jesus está, ao reviver essa experiência, ele está restaurando Israel e abrindo um caminho novo para liderar um novo povo de Deus. Tá certo? Moisés liderou Israel no deserto. E Jesus é o novo Moisés,
que irá liderar um novo povo para uma nova terra prometida. Mateus deixa claro que Moisés foi uma prefigura de Jesus. Aliás, a comparação implícita de Jesus como Moisés é praticamente o pano de fundo de todo o Evangelho de Mateus. Né? Moisés, olha só como é, logo no início, no capítulo 5, né? Moisés subiu o monte Sinai e depois apresentou a lei ao povo. O que é que Jesus faz? Jesus sobe um monte e, como um novo Moisés, ele apresenta a lei do reino de Deus no Sermão da Montanha. Então, o Sermão da Montanha é praticamente uma, uma, uma nova lei, é a nova lei do novo reino, que Jesus do monte, assim como Moisés, né, para que o judeu fizesse essa ligação, né? E eles fizeram, porque muitos se converteram lendo esse evangelho. Então, a lei da antiga aliança formou bons cidadãos em Israel. A nova aliança, que engloba todas as nações, nasce no coração e gera santos na igreja. Né? Então, o conceito de pureza, o conceito de pureza ensinado por Jesus tem um critério bem mais alto. Né? É a pureza interior, a pureza do coração, que se expressa em atos exteriores, mas nasce do coração. Né? Assim é que a nova aliança vai além da antiga aliança. A antiga aliança, ela era apenas atos exteriores. A nova aliança, ela contém atos exteriores, mas eles nascem do coração. Né? Então, Jesus deixa claro que ele não veio para abolir a lei, mas para levá-la à perfeição. E no meio do Sermão da Montanha, ele diz: não julgueis, isso está aqui no versículo 17, Mateus 5, 17, ele diz: não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Então, o amor é mais exigente e é o amor que aperfeiçoa a lei. Né? Mateus conta que os escribas e os fariseus perseguiam Jesus porque eles não conseguiam entender que a misericórdia é o coração da lei. Eles eram extremamente rigorosos com a pureza e com atos exteriores, mas eles não entendiam a necessidade de nascer de novo, a partir do coração. Eles achavam que Jesus violava a lei por curar no sábado. Eles não entendiam o verdadeiro sentido do sábado. Ora, Jesus era um bom judeu, um judeu devoto que respeitava a lei. Quando ele ainda trabalhava na carpintaria, certamente ele não trabalhava no sábado. Ele respeitava o sábado como um bom judeu. Porém, Jesus fazia curas no ministério público, ele fazia curas e milagres no sábado, para ensinar o sentido mais profundo do sábado, que não era uma coisa exterior, mas era algo que nascia no coração. O sábado era um dia de descanso, né? Então, como não dar descanso aos que estavam oprimidos? O sábado foi prescrito por Deus como um dia de repouso, um dia para suspender as demais atividades do dia a dia, um dia para se dedicar a Deus. Que melhor maneira de dedicar-se a Deus do que exercer a misericórdia? Os fariseus, cegos pelo seu rigor estéril, eles reinterpretaram o sentido original do sábado, acusando Jesus de violar a lei. Eles chegaram até a blasfemar, dizendo que Jesus era um demônio por expulsar demônios. Então, era o coração endurecido, fechado. A obra que Deus quer fazer é no coração, começa no coração. Né? Então, Jesus se revela como o Senhor do sábado. Então, aqui também é mais
uma revelação de Jesus como Deus. Na hora que ele diz que ele é o Senhor do sábado, ele está também se revelando como Deus, né? E os judeus ouviam isso como se fosse uma blasfêmia, e aí passavam a perseguir Jesus ainda mais. Por isso que Jesus não fazia não fez de começo uma revelação logo, eu sou o Filho de Deus, porque eles tinham o coração tão endurecido que Jesus teve que ir a conta-gotas, peças de um quebra-cabeça, indo se revelando, dando tempo para os corações assimilarem aquilo, entenderem e abraçarem a verdade, né? Foi por isso. Então, nem todo judeu entendeu e aceitou a mensagem contida no Evangelho de Mateus. Que pena, né? Mas muitos entenderam que Jesus era o Messias, né? E muitos entenderam que Jesus estava prefigurado de várias maneiras nas Sagradas Escrituras e que ele era o enviado para restaurar todo o povo de Israel. Infelizmente, nem todo judeu, mas muitos, né? Então, Mateus narra que Jesus começou a pregar primeiro na Galileia. Gente, a Galileia fica no norte, naquela região onde o reino de Israel primeiro caiu. É muito significativo que Jesus tenha começado a pregar nessa região, ali, né, onde o reino se dividiu. Ali naquele reino que caiu, que primeiro caiu na idolatria e na corrupção, né? Então é ali que Jesus começa a pregar o reino de Deus para restaurar todo o Israel, né? Então, que coisa bonita, aquelas profecias do Antigo Testamento que Deus iria restaurar todo o Israel. Começa aqui, quando Jesus começa a pregar na Galileia, né? Então, em Mateus fica também implícito que Jesus é o novo Salomão, o construtor do novo templo. Que novo templo é esse? É a igreja, né? Então, é o corpo de Jesus e é a igreja, porque a igreja é o corpo de Jesus, onde ele é a cabeça. Nós somos os membros e ele é a cabeça. Então, é a igreja e é Jesus também, né? Então, Jesus é ao mesmo tempo esse novo templo, né? Se o templo é o lugar onde Deus habita, Jesus, por excelência, é o lugar onde Deus habita, porque ele é o próprio Deus, né? Então, o Evangelho de Mateus ele tem uma estrutura bem interessante, bem definida, né? Tradicionalmente, se entende o seguinte: são 28 capítulos. Os dois primeiros capítulos contam a genealogia e a infância de Jesus, e os três últimos capítulos, são os capítulos finais, 26, 27 e 28, contam a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Os capítulos do meio, do 3 ao 25, contam o ministério público de Jesus, e eles podem ser claramente divididos em 5 livros, 5 partes, como se fossem 5 livros, e cada uma dessas partes tem um conjunto de parábolas, de curas, de milagres e um sermão, né? Aí no segundo, um conjunto de parábolas, de curas, de milagres e um sermão. Então são 5 partes, como se fossem 5 livros, e há quem diga que Mateus queria fazer aqui uma alusão ao Pentateuco, esses 5 livros, né? Como se fosse uma renovação do Pentateuco, tá certo? Bom, isso é o que eu tenho a falar por hoje sobre Mateus, e eu espero que isso ajude vocês no estudo de vocês em casa, quando vocês forem ler Mateus, entendendo que ele está se dirigindo aos judeus, demonstrando que Jesus é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, né? E Marcos. Bom, o Evangelho de Marcos é mais curto, ele tem apenas 16 capítulos. É mais simples, né? Embora profundo, mas pode-se dizer que ele é menos original, né? Então, cerca de 90% do texto de Marcos é semelhante ao de Mateus, né? Ele pode ser entendido como um resumo de Mateus, só que escrito para os cristãos de Roma. Não mais para os cristãos, os judeus, mas para os cristãos de Roma, tanto judeus que moravam em Roma que se converteram, como gentios que se converteram ao cristianismo e que moravam em Roma, né? Então Marcos ele não era um dos apóstolos.
Ele também era conhecido como João Marcos. João é o seu nome judeu, Marcos o seu nome romano, tá certo? Então, apesar do tom coloquial do seu texto, Marcos era uma pessoa letrada. Ele escreveu em grego, né, na Itália, quando ele morava na Itália. Então, como parte da sua audiência era composta de gentios morando em Roma, ele se deu ao trabalho de explicar expressões em aramaico, que ele colocou no texto, ele explicava, né? E aí a gente observa também que ele explica costumes dos judeus, né? Que nos leva a entender que parte dos seus leitores não eram familiarizados com os costumes dos judeus. É uma comprovação de que ele realmente escreveu para romanos, gentios convertidos que moravam na região de Roma, né? Marcos era apenas um adolescente durante o ministério público de Jesus. Ele não poderia ter sido ainda um apóstolo, era muito jovenzinho, né? O cenáculo, a sala onde ocorreu a última ceia, pertencia à família de Marcos. Então, eu posso imaginar aquele adolescente curioso, olhando por detrás pelas frestas, né, observando o que estava acontecendo. Ali a casa pertencia à família dele e ele ali curioso, querendo ver o que estava acontecendo. Tanto é que quando Jesus, depois da ceia, se dirige ao Horto das Oliveiras e leva 3 discípulos com ele, Marcos vai seguindo de longe, né? Então, ele aparece aqui no evangelho, no seu evangelho, ele conta assim. Só ele conta esse episódio, né, que se refere a ele mesmo, né? É, ele diz, em Marcos 14, no versículo 51 e 52, ele diz: seguia-o um jovem coberto somente de um pano de linho e prenderam-no. Mas, lançando ele de si o pano de linho, escapou-lhes despido. Então era uma coisa bem embaraçosa, né? Bem vergonhosa que ele tenha escapado nu dessa maneira. Ele conta, ele não dá o nome do jovem, mas a tradição sempre entendeu que ele era ele mesmo, né? Ele conta muitas, apesar de ele ser muito semelhante ao Mateus, ele tem alguns episódios, alguns detalhes originais que são baseados em Pedro, né? Por quê? Porque ele se tornou o secretário de Pedro. Então, quando Pedro foi para Roma, Marcos foi junto e era o intérprete de Pedro. E Marcos também foi assistente de Paulo, ele acompanhou Paulo em várias viagens. Teve um tempo que ele também acompanhou Barnabé, né? Então Marcos, embora ele não fosse apóstolo, ele conheceu Jesus, né? Mas o mais importante é que ele foi assistente das principais cabeças da igreja primitiva, Pedro e Paulo. Então, ele praticamente, o evangelho que ele escreve é praticamente baseado nas suas conversas com Pedro, né? E também muitas coisas que ele aprendeu com o apóstolo Paulo. Então, é bastante, vamos dizer, fidedigno o que tem escrito em Marcos, né? Ele aparece várias vezes no Ato dos Apóstolos, ele é citado várias vezes, e Pedro também cita, né, na sua primeira epístola, ele se refere a Marcos, no capítulo, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, ele diz assim: a igreja escolhida de Babilônia, Babilônia aqui é uma ironia, ele está se referindo a Roma, né? Ele está comparando Roma com Babilônia. A igreja escolhida de Babilônia saúda-vos, assim como também Marcos, meu filho. Então é como se Marcos fosse um filho espiritual de Pedro, né? Agora, se o evangelho de Marcos é tão simples, praticamente um resumo de Mateus, qual é a sua peculiaridade? O que é que ele tem em particular que nos interessa? Vou contar para vocês. Aqui está. Marcos enfatiza a divindade de Jesus, né? Enquanto Mateus quis provar que ele era o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, Marcos quer enfatizar que ele era Deus.
Em todo o seu evangelho, Marcos defende a ideia de que Jesus era Deus. Para quem? Para uma audiência romana, cercada de deuses pagãos. O imperador romano se dizia divino. Então, existe aqui um grande valor em Marcos pela sua coragem em enfatizar Jesus como Deus verdadeiro para aquela audiência, né? Enquanto Mateus escreveu para os judeus cristãos vivendo na Judéia, Marcos escreveu para gentios romanos convertidos ao cristianismo. Ele enfatiza menos, né, os discursos e os sermões, e ele se atém mais aos milagres e aos atos de Jesus que demonstram a sua divindade. Por exemplo, a revelação da Trindade no batismo de Jesus, a transfiguração. Ele enfatiza mais esses episódios. Ele narra a confissão de Pedro, quando Pedro diz: Tu és o Cristo. Ele enfatiza bem isso. E no final do seu evangelho, lá no capítulo 15, versículo 39, ele diz, ele sumariza a sua mensagem na confissão do centurião romano. Veja só, ele faz questão de incluir a afirmação do centurião romano, né, para que a sua plateia, a sua audiência romana se identifique. Ele faz questão de incluir essa afirmação no seu evangelho, quando o centurião romano olha para Jesus, que acaba de morrer, e diz: Este homem era realmente o Filho de Deus. O que levou esse centurião a concluir isso? Né? Então, Marcos quer levar isso para a sua audiência. Ele começa afirmando no começo e ele termina com essa afirmação também. Então, do começo ao fim, o Evangelho de Marcos é trazendo essa ideia de que Jesus é Deus. E um detalhe interessante é que, apesar dele enfatizar a divindade de Jesus, Marcos também descreve a humanidade de Jesus. Então, no seu evangelho, Jesus se compadece, fica indignado, se entristece, dorme, geme, sente fome, se aborrece, expressa carinho, sente medo, se angustia diante da morte. Então, Marcos revela a identidade de Jesus, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ele também enfatiza qual deve ser a nossa resposta, né, diante do verdadeiro Deus. Para Marcos, nós devemos ser discípulos, atender o chamado, ser pescadores de homens, orar e proclamar o evangelho a todos os povos. Para Marcos, seguir o caminho de Jesus implica também sofrimento, renunciar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Implica em sofrimento, mas sofrimento que conduz à vitória, essa vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Então, segundo a tradição, depois da morte de Pedro e Paulo, Marcos saiu pregando o evangelho no Egito e na Itália. Não há muita comprovação, mas acredita-se que ele tenha sido martirizado em Alexandria no ano 68. Né? Bom, Lucas, né, o terceiro evangelho, foi escrito por Lucas. Quem foi Lucas? Lucas foi companheiro de viagem de Paulo. Em Colossenses 4,14, Paulo se refere a ele como o caríssimo médico. Ele era médico, né? Lucas era médico. E os seus escritos refletem uma educação bastante refinada. Né? Os seus textos são muito bem escritos, bem estruturados, bem elegantes, foram escritos em grego, né? E Lucas escreveu também o Ato dos Apóstolos como uma sequência ao Evangelho, tá certo? Então Lucas era um gentil convertido ao cristianismo. Ele não era judeu, tá? Ele não era judeu. Ele era celibatário também. Então provavelmente nasceu na Antioquia. Ele não foi testemunho ocular e não conheceu Jesus diretamente, mas ele era um grande pesquisador. Esse é o único evangelho escrito por um gentio.
e é o único evangelho que tem uma sequência, no caso, os Atos dos Apóstolos, né? Os livros de Lucas, né, o Evangelho e os Atos, eles são marcados por precisão histórica, resultado de pesquisas rigorosas, entrevistas com testemunhas oculares, especialmente com Maria, mãe de Jesus. É fácil de perceber o quanto ele ficou impressionado pelas conversas que ele teve com Nossa Senhora. Nossa Senhora é retratada com muito carinho, né? E como ele ficou marcado pela ideia do Magnífica, que Jesus veio para os pobres e os oprimidos. Né? Ele ficou bastante marcado por isso. Ele contou detalhes que Nossa Senhora contou a ele, que ninguém mais poderia saber, né? Porque ninguém mais estava lá para ver. A anunciação do anjo, só Nossa Senhora sabia. A visita a Isabel, a apresentação de Jesus no templo. Jesus aos 12 anos, perdido e reencontrado no templo entre os doutores da lei. Né? Então, nós devemos a Lucas os mistérios gozosos do terço. E devemos a ele também os cânticos. Cântico de Maria Magnífica, o cântico de Isabel, o cântico de Zacarias, o cântico de Simeão, todos esses cânticos que são utilizados na liturgia das horas. Ainda também o cântico do Glória, que os anjos cantaram lá no nascimento de Jesus. Tudo isso é tirado do Evangelho de Lucas, né? Resultado de longas conversas aos pés de Nossa Senhora, né? Que resultou nos 2 primeiros capítulos do Evangelho dele. Então, como eu disse, Lucas ficou muito marcado, impressionado pelo Magnífica, a questão dos pobres, dos oprimidos, inclusive as mulheres, que eram marginalizadas na época. Então, ele inclui vários personagens, várias histórias que o personagem principal são mulheres. Então, ele mostrava como Jesus tinha carinho especial pelas mulheres. Então, ele, como um rigoroso pesquisador, né? Ele começa o seu evangelho assim. Vou ler para você aqui o primeiro versículo do primeiro capítulo. Muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Ele aqui está se referindo, provavelmente, aos evangelhos já escritos também, né? Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê-los para ti segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo, para que conheças a solidez daqueles ensinamentos que tens recebido. Então, vemos como Lucas, não sendo ele uma testemunha ocular, se dedicou a pesquisar, investigar, entrevistar as testemunhas oculares. Então, aparentemente, Teófilo era um oficial do governo romano que tinha interesse no cristianismo, provavelmente convertido ao cristianismo, e que tinha meios de divulgar o livro de Lucas. Então, Lucas está escrevendo isso para Teófilo, para que Teófilo pudesse divulgar esse livro por todo o Império Romano, né? Então, o Evangelho de Lucas tem muitas passagens semelhantes a Mateus e Marcos. São semelhantes, como eu já disse, na cronologia, indo de João Batista, né, pregando na Galiléia, em Jerusalém, terminando com a narrativa da morte e ressurreição. Mas Lucas também tem várias passagens originais que só encontramos no seu Evangelho. Além dos relatos do nascimento e da infância de Jesus, que são narrados unicamente por Lucas, tem algumas parábolas, como a parábola do filho pródigo, né? E a do bom samaritano, que só Lucas conta. Alguns milagres são encontrados também somente em Lucas, como a ressurreição do filho da viúva de Naim, a cura dos 10 leprosos. E tem também algumas narrativas originais, como a história de Zaqueu e
a famosa história dos discípulos de Emaús, que acontecem depois da ressurreição, né? E que já vão fazendo um elo com o próximo livro dele, né? Como bom estudioso, apesar de não ser judeu, Lucas procura conectar, né, seu relato ao Antigo Testamento. Ele estuda o Antigo Testamento para fazer isso, né? E demonstrar que Jesus é o Messias esperado pelos judeus. Porém, a sua audiência é bastante ampla. Ele escreve para uma audiência universal. Tá certo? Ele tinha certeza que a salvação de Jesus Cristo não era apenas para os judeus, mas para toda a humanidade. Então, para Lucas, o anúncio da Boa Nova é universal para todos, especialmente os pecadores, os pobres, os oprimidos. Então, podemos concluir que o tema central do Evangelho de Lucas é a universalidade da salvação. Então, nós vemos Mateus escreveu para os judeus na Palestina, Marcos escreveu para os gentios em Roma, e Lucas escreve para todo o Império Romano, né, na esperança que Teófilo vá divulgar o seu livro. Então, ele está pregando para todos, não só o Império Romano, mas para todos os povos, todas as nações, porque Jesus veio para salvar a todos, todos os pecadores, pobres e oprimidos, todos aqueles que ouvirem a sua palavra. Então, isso é muito bonito, né? Então, uma última palavrinha aqui, agora sobre João, né? O Evangelho de João, ele é diferente dos outros três. Enquanto os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são mais catequéticos, vamos dizer assim, né? Eles buscam ensinar a doutrina, né? Os ensinamentos de Jesus. João é mais místico, mais espiritual, mais profundo. Ele tem uma riqueza enorme, uma riqueza teológica enorme, né? Ele é principalmente mais espiritual, né? Quem é João? João era o irmão mais novo de Tiago. João e Tiago eram filhos de Zebedeu. Eram pescadores em Cafarnaum, né, quando eles foram chamados por Jesus. Eles eram os dois irmãos, eram do grupo dos 12 apóstolos. E segundo a tradição, João é o discípulo amado que reclinou a cabeça no peito de Jesus na última ceia. Ele foi o único apóstolo a permanecer até o fim. Ele ficou com Maria no Calvário, aos pés da cruz. Os outros todos se foram. João foi o único que ficou. E foi ele que recebeu Maria aos seus cuidados, porque foi isso que Jesus pediu, que ele cuidasse da sua mãe. Mulher, eis aqui teu filho. João, eis aqui tua mãe. Né? Então João fazia parte de um pequeno círculo. Era Pedro, Tiago e João. Tinha os 12 apóstolos e tinha esse pequeno círculo de amigos mais íntimos. Esses três, Pedro, Tiago e João, eles testemunharam coisas que os outros não testemunharam. Eles testemunharam a ressurreição da filha de Jairo, eles estavam lá na transfiguração, eles estavam lá na agonia do horto. Né? Então, eles tinham um papel especial. Junto com Pedro, Pedro e João foram os primeiros apóstolos a verem o túmulo vazio. Eles que correram para ver. Né? Então, João foi uma das colunas da igreja primitiva. Enquanto os outros apóstolos foram martirizados, segundo a tradição, João morreu de idade avançada, de causas naturais, em Éfeso, onde ele havia se estabelecido. Ele viveu mais tempo para escrever o Apocalipse. E ele escreveu também 3 epístolas. Né? Então, João escreveu o seu evangelho depois dos sinóticos, mas antes do ano 70. Porque no seu capítulo 5, no versículo 2 do capítulo 5, ele diz assim: há, no verbo presente, há em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos. Então, ele está falando de uma realidade como se Jerusalém ainda existisse, né, dessa forma.
Então, a maneira como ele escreve nos leva a supor que Jerusalém ainda não havia sido destruída. Então, esse texto foi escrito antes do ano 70. Então, antes de 70, depois que os outros três evangelhos foram escritos, num curto período de tempo, né? Agora, a abordagem, isso é o mais importante, a abordagem do seu evangelho é diferente, é independente dos outros evangelhos. Ele resolveu escrever de forma a complementar os sinóticos a partir de uma abordagem mais espiritual. O objetivo do seu evangelho está aqui em João 20, versículo 31. O objetivo do seu evangelho, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Então, Jesus é apresentado por João como parte de uma família, né? Deus Pai, o Filho Jesus e o Espírito Santo. Lembra que ele que conta a história de Nicodemos, que apresenta a vida nova, renovada no Espírito Santo. Então, ele em várias ocasiões, ele traz o Espírito Santo e ele nos dá a entender essa ideia do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de uma maneira ainda velada, né? João não se preocupa muito em contar parábolas, curas, exorcismos. Ele não conta as narrativas da infância, nem o Sermão da Montanha. Aparentemente estava satisfeito com o que os outros tinham escrito. Então ele vai além. Ele conta apenas 4 relatos de cura, isso com um propósito teológico, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, ele narra alguns episódios originais. Ele narra principalmente os encontros pessoais de Jesus. Encontro com Nicodemos, com a samaritana, o diálogo que ele teve com Marta, irmã de Lázaro, o encontro que ele teve com a mulher adúltera e aquele rápido diálogo que ele teve com a mulher adúltera, as alegorias do bom pastor, da videira, a ressurreição de Lázaro, é ele quem conta, e o discurso do pão da vida. Esse é fantástico, são passagens de grande riqueza que falam diretamente a cada um de nós. Né? João apresenta Jesus como o Filho de Deus Pai, que veio habitar entre nós e compartilha nossa natureza humana. Jesus, então, é homem e Deus mediador entre Deus e a humanidade. Ele, sendo homem e Deus, ele se coloca entre a humanidade, porque ele é homem, e Deus. Ele é essa ponte, esse mediador, né? Que nos aproxima, que nos leva a Deus. Ele coloca no evangelho dele várias afirmações assim de Jesus importantíssimas, muito claras. Ele afirma essas coisas que Jesus disse. Ele escreveu essas coisas. Eu venci o mundo. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a videira. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu e o Pai somos um. Né? Então, coisas muito ricas. Cada uma dessas frases aqui puxa, é uma hora de aula. Né? Mas vamos ver só algumas peculiaridades aqui de João que talvez possa ajudar vocês. João inicia o evangelho com as mesmas palavras do Gênesis. No princípio, o evangelho inicia assim, e João inicia dessa mesma, no princípio, né? Como que para reescrever a história, como que ele apresentando Jesus como o verbo de Deus, presente na criação, né? Ele é vida e ele é luz. E em Jesus, dá-se uma nova criação. Essa é a mensagem mística que João quer passar, uma nova criação. Então, no princípio, aí nós vemos, Jesus vem,
a luz, é a vida, ele apresenta Jesus como luz, como vida. Ele remete, então, no seu primeiro capítulo, ele remete ao primeiro dia do Gênesis, aqui nessa passagem, quando a luz foi criada. Ele apresenta Jesus como a luz que resplandece nas trevas, o Criador da vida. Então, em Jesus, uma nova vida é criada. Não a vida espiritual agora, né? Então, João começa afirmando que o Verbo, a palavra criadora de Deus, lá do Gênesis, que diz faça-se, e tudo é criado por essa palavra que diz faça-se, essa palavra, esse verbo é Deus. E esse verbo se fez homem e habitou entre nós. Olha só a profundidade disso tudo, né? Então, por todo o evangelho, João demonstra o ministério de Deus, o mistério de Deus que se fez homem, né? E que no final do evangelho ele coloca na boca de Tomé a afirmação: meu Senhor e meu Deus. É como quase que uma conclusão aqui, né? Então João, na sua mística, ele apresenta os 2 primeiros capítulos do seu evangelho como uma nova criação, né? Fazendo uma alusão ao Gênesis, aos 7 dias de criação do Gênesis. Então, no primeiro dia, Jesus é luz e vida, é o verbo criador. Aí você vai no versículo 29 do primeiro capítulo e tem lá, no dia seguinte, esse no dia seguinte é o segundo dia da nova criação. E João Batista exclama: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, fazendo alusão ao Cordeiro Pascal, né? Só que dessa vez o Cordeiro é o próprio Deus. E o seu sangue tem verdadeiro poder de tirar o pecado do mundo. Esse é o segundo dia. No versículo 35, João diz novamente: no dia seguinte, aqui é o terceiro dia da nova criação, Jesus começa a chamar os apóstolos. André chama o irmão Simão Pedro, dizendo: achamos o Messias. Então ele apresenta Jesus como Messias, né? Jesus é o prometido que irá restaurar o reino de Davi. Aí no versículo 43, no dia seguinte, o versículo começa assim, sempre começa assim, né? Seria o quarto dia. Jesus aqui é apresentado como aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas anunciaram. Nesse dia, Jesus reúne os 12 apóstolos. Se vocês forem lá no primeiro capítulo de João, vocês vão perceber isso, tá certo? Eu não vou ler tudo, porque a hora já está avançando, tá? Então, nesse dia, que é o quarto dia, é a recriação das 12 tribos, ou seja, a igreja, né? Aí no capítulo 2, termina o primeiro capítulo, no quarto dia. Quando chega no capítulo 2, no primeiro versículo, ele diz: 3 dias depois, ou seja, 3 dias depois do quarto dia, que são 3 dias depois do quarto dia, é o sétimo dia. Então, aqui, na recriação de João, está se referindo ao sétimo dia do Gênesis, né? Adão e Eva haviam sido criados, o sacramento do matrimônio havia sido instituído, e o sétimo dia é o dia consagrado ao Senhor. É o dia de recordar e celebrar a bondade de Deus. Então, João apresenta o sétimo dia como um dia de celebração de um matrimônio, as bodas de Caná. Então, nesse dia, Jesus transforma água em vinho e manda a prova ao mestre de cerimônia. Leiam lá e vocês vão ver. Essa era uma tarefa do noivo. Então, Jesus aqui representa o noivo. Que noivo? O noivo celestial, o novo Adão. Adão era o noivo de Eva. E Jesus aqui é o novo noivo, é o noivo celestial, né? E quem é a noiva? Essa noiva, João diz que Jesus foi com sua mãe e seus discípulos. Então, a noiva é a igreja. Maria, a nova Eva, é a mãe da igreja.
representada nos discípulos ali presentes. Então, as bodas de Caná, elas representam a recriação do matrimônio de Adão e Eva e apontam para as bodas do Cordeiro, que será celebrada no céu, quando Cristo se unirá à sua igreja e à nossa alma, né? Assim como o noivo se une à sua noiva. Então, a profundidade teológica de João, a gente pode passar horas e horas e horas e horas. Olha que coisa belíssima. Teria muitas coisas mais a falar das bodas de Caná, mas eu estou escolhendo enfatizar essa visão de João da recriação, contando os 7 dias, né? E outra coisa, observem que as talhas que Jesus utiliza para transformar água em vinho eram as talhas utilizadas para a purificação, segundo a lei do Antigo Testamento. Então, ao utilizar estas talhas, Jesus ressignifica a purificação, que agora será feita no vinho, que será transformado no seu sangue. Então, a purificação da antiga aliança era externa, era lavar as mãos com água. A da nova aliança é interior, é operada pela graça do Espírito Santo, né? Todo o livro de João, ele é dividido em 2 partes, né? Então, existe um entendimento, os teólogos entendem dessa maneira. Tem o livro dos sinais, que são os 12 primeiros capítulos, e o livro da glória, que conta a paixão e a ressurreição de Jesus, né, que vai até o capítulo 21. Então, o livro dos sinais, ele conta 7 sinais, 7 milagres. E cada um desses milagres, ele aponta para uma realidade espiritual. Várias realidades. Eu vou apontar aqui algumas, tá certo? O primeiro sinal é o milagre das bodas de Caná, que nós acabamos de mencionar. Esse primeiro sinal aponta para o sacramento do matrimônio, né? Cada um desses 7 sinais, ele aponta para um sacramento, tá certo? O segundo milagre, que está no capítulo 4, é a cura do filho de um oficial romano. Então, aqui a cura é realizada para um não-judeu. Mostra que Jesus veio para todos. O filho do oficial estava às portas da morte, mas ele é curado. Ele representa, então, o sacramento da unção dos enfermos, né? O terceiro milagre, que está no capítulo 5, é a cura de um paralítico. Esse paralítico estava lá há anos e não tinha quem o colocasse no tanque, né, para que ele recebesse a cura, né? E Jesus mostra que ele não precisa ser colocado no tanque para ser curado. O homem é curado imediatamente. E mais tarde Jesus diz a ele: eis que ficaste são, já não peques, para não te acontecer coisa pior. Este sinal aponta para o sacramento da reconciliação. O quarto milagre, que é o quarto sinal, está no capítulo 6 e é a multiplicação dos pães. Esse é fácil de deduzir, ele aponta para o sacramento da Eucaristia. João, ao invés de narrar a última ceia, ele não narra como os outros evangelistas, ele escolheu narrar o discurso que Jesus fez nesse dia sobre o pão do céu, né? E nós podemos falar mais sobre isso na próxima aula, mas é o discurso sobre o pão da vida. É riquíssimo, riquíssimo. Fica para a próxima aula. O quinto milagre está no capítulo 9, é a cura do cego de nascença. Jesus unge os olhos do cego com lodo e o manda lavar-se na piscina de Siloé. Lembram disso? Então, ele aponta para o sacramento do batismo, que pelas águas batismais traz a luz da verdade, né? Jesus é a luz e a verdade. Jesus abre nossos olhos espirituais para enxergar a verdade. E esta graça nos é dada através do batismo. Então, a cura deste cego, ele tem essa visão que ele recebeu, ela representa uma visão espiritual muito maior, né? O sexto sinal
é a ressurreição de Lázaro, né? Enquanto o cego que foi curado passa a enxergar, ele representa essa visão espiritual da verdade que a pessoa adquire, né? Lázaro, ao ser ressuscitado, ele já conhecia Jesus, ele passa a ser testemunha, passa a anunciar a verdade. Então, ele aponta para o sacramento da confirmação, quando nós nos tornamos soldados, anunciadores da verdade. Uma coisa é enxergar a verdade, através do batismo, e outra coisa é anunciar a verdade, né? Que são dois sacramentos diferentes, o batismo e a confirmação. O sétimo sinal vai acontecer no livro da glória, e na verdade é todo o livro da glória é o sétimo sinal, né? Como assim, né? Ora, no capítulo 2, após o milagre das bodas de Caná, Jesus vai ao templo e expulsa os vendilhões. Então os judeus perguntam a ele, isso aqui está no versículo 18 a 22. Perguntaram-lhe os judeus: que sinal nos apresentas tu para proceder deste modo? Respondeu-lhes Jesus: destruí este templo e eu o reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado este templo, e tu has de levantá-lo em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram-se destas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então, o sétimo sinal é a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E ele aponta para o sacramento da ordem. E a ligação, né, entre este sinal e o sacramento da ordem vai ficar mais claro na próxima aula, né? Então, gente, eu tive que falar mais rápido agora no final, porque a aula está ficando um pouco longa. Eu peço até desculpa a vocês que ela está um pouco longa. Vocês têm o privilégio de poder parar a gravação a qualquer momento que quiserem e rever aquilo que não ficar bem entendido para vocês, né? Tem muito mais que eu poderia falar sobre a vida e os ensinamentos de Jesus, mas eu escolhi fazer esta abordagem, né, na esperança de atiçar em vocês o desejo de ler os evangelhos e procurar se aprofundar, lendo um pouquinho a cada dia, meditando, orando, acompanhando homilias, tem várias homilias aí na internet para vocês escolherem, né? O meu objetivo nesta aula foi demonstrar que Jesus é o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento, tudo que nós vimos na história da salvação até agora, né? Que ele é Deus, que ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, que ele é um com o Pai, que através dele somos uma nova criação com a graça do Espírito Santo e que a salvação é oferecida a todos, judeus e não judeus, de todos os tempos. Bom, na próxima aula vamos conversar sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, terminamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima aula.